Sejam bem-vindos ao Linha de Gol, programa de futebol da Newman, todas as sextas-feiras e hoje com coincidência direta para o arranque do Euro 2020. Como sabem, o Euro foi adiado por um ano devido às circunstâncias pandémicas, mas manteve a designação Euro 2020 num europeu especial que se vai jogar em várias cidades e não apenas alocado a um ou dois países como habitualmente. Ora, para este arranque do Euro, trouxemos o treinador, analista e comentador da Sport TV, Francisco Guimarães. Viva, Francisco! Bom dia, obrigado pela tua presença. Obrigado. Aqui neste fantástico cenário do FootLab, a respirarmos aqui futebol. Com o cheirinho a relva sintética. Com o cheirinho a relva sintética, mas é isso que se respira exatamente de futebol neste dia de arranque do Euro 2020. Sim, é isso que se respira e os campeonatos europeus e os mundiais têm essa beleza, têm essa magia de ser uma coisa que une toda a gente, que as famílias gostam, mesmo as pessoas que habitualmente não veem futebol no dia-a-dia e que não acompanham os campeonatos, reúnem sempre à volta de uma mesa, à volta da sala, para ver estes jogos, não só para acompanhar a seleção, mas realmente há um interesse muito maior, porque eu acho que neste tipo de competições é onde se vive verdadeiramente os valores do desporto, de união, de competitividade, porque todos querem ganhar, como é evidente, mas vemos pessoas de vários países juntas a ver os jogos, vemos pessoas a abraçarem-se, vemos famílias juntas. O futebol, neste caso concreto, torna-se realmente um elemento que une as pessoas. Infelizmente, em alguns campeonatos isso não acontece, no dia-a-dia do futebol nos últimos tempos não tem sido esse o ambiente que temos vivido, infelizmente, mas o Euro tem essa magia. Achas que ganha um simbolismo especial também por isso mesmo? Enfim, estamos aqui a falar de um ano e meio de ausência de público nos estádios, de circunstâncias completamente atípicas nas vidas das pessoas. Pouco a pouco já tem havido ali alguns focos de normalidade, ou de regresso à normalidade. Achas que também por isso este Euro ganha um simbolismo especial? Sim, eu acho que sim, é uma vontade muito maior. Ainda por cima o facto de ter sido adiado, portanto havia expectativa, quando se gera expectativa e as coisas não se concretizam ainda é pior. E, portanto o facto de se jogar este Euro 2020 em 2021, depois do adiamento de um ano, acho que ainda traz mais vontade às pessoas para acompanharem os seus países, as suas seleções, os seus jogadores preferidos. Ainda por cima porque estão reunidas as melhores equipas da Europa, os melhores jogadores da Europa vão jogar neste campeonato, portanto isso é uma alegria, como é evidente. Francisco, porque estamos em ambiente de europeu, pergunto qual foi o campeonato da Europa que se calhar influenciou mais a seguir este teu trajeto ligado ao futebol, enquanto treinador, enquanto comentador, enquanto analista? Qual foi aquele que foi mais marcante para ti? Sim, até diria como amante de futebol, porque eu sempre pratiquei muitos desportos, mas até 2004 não tinha assim nenhum interesse específico por futebol, jogava na escola e pouco mais, e então no Euro 2004, que foi realmente o primeiro e grande campeonato que eu vivi, e já com alguma consciência, já com bastantes memórias desse tempo, que anteriormente não tinha acompanhado, realmente em 2004, por tudo, fez-me começar a gostar de futebol. Eu, como disse, não via futebol, não acompanhava, não conhecia jogadores, jogava porque tinha algum jeito para jogar na escola, mas o primeiro jogo lembro-me que foi com a Grécia e eu não vi, portanto, nem me lembro do jogo, nem sequer voltei para trás para ver, na altura também não se podia voltar para trás. E no jogo Portugal-Rússia, creio que foi o segundo, sim, estava a passar um fim de semana com a família, ou assim uma semana, já não me lembro se o jogo foi ao fim de semana ou ao dia de semana, e obrigaram-me a sentar numa cadeira e obrigaram-me a ver o jogo. E além de termos ganho, além da seleção estar naquela altura a jogar um futebol fantástico, uma grande equipa, com uma grande geração de jogadores, todo aquele ambiente, o entorno, depois de sair de casa e ver as bandeiras nas janelas, ver aquilo que falávamos no início, todas as famílias unidas, todas as pessoas a viverem verdadeiramente aquilo e com esperança. Eu acho que aí foi o grande segredo também da seleção portuguesa na altura e que Fernando Santos conseguiu agora resgatar essa ideia de esperança. Foi isso o grande gatilho que fez unir as pessoas. Eu acho que as ideias das bandeiras nas janelas, as pessoas a seguirem o autocarro, o discurso escolar, que era um discurso muito emotivo, muito agregador e muito esperançoso, isso marcou-me, não só o futebol em si, mas tudo aquilo que se viveu à volta do jogo. E ainda por cima, cada vez mais o futebol tem essa missão social, tem uma responsabilidade grande do ponto de vista social, e nesse Euro eu confrontei-me com isso diretamente. Depois inscrevi-me logo numa equipa, fui lá pedir aos meus pais para começar a jogar futebol. Comecei a fazer as cadernetas de cromos e a colecionar e a trocar com amigos e a falar muito sobre o jogo.
sabia de cor os pesos, as alturas, os clubes, quase todos os jogadores, agora não me lembro, mas foi realmente uma coisa que me marcou muito até hoje e nunca mais larguei. Ora, 2021, Euro 2020, eu recordo aqui uma frase do Fernando Santos, quando conquistou o título em 2016, fomos simples como pombas, prudentes como serpentes. Recordas-te esta? Sim, ele vai buscar um versículo bíblico. Lembras-te disso? Sim. O que é que Portugal tem de ser agora, em 2020 e agora, no estatuto de campeão europeu? Manter a mesma postura e, apesar da seleção desde 2016 estar a transformar-se do ponto de vista coletivo, do ponto de vista tático, acho que está uma seleção mais completa, um bocadinho mais ofensiva, podemos dizer assim, mesmo assim continua a ser muito criticada por jogar muito à defesa, mas é uma seleção vencedora, isso é inegável, mas acho que está mais completa, está uma seleção mais equilibrada, com mais qualidade individual, na minha opinião, portanto com mais soluções e portanto com mais diversidade de jogo, o que é ótimo. Mas a postura de Fernando Santos, o discurso e aquilo que a equipa tem de fazer, eu acho que também é manter essa simplicidade, essa humildade, porque eu tenho dito isto várias vezes e continuo a achar que Portugal não está na classe A de seleções nacionais, no sentido em que a qualidade individual não é a mesma do que se compararmos, por exemplo, com a França ou com outras equipas. Não há tantas soluções assim, não temos, todos os nossos jogadores não jogam nas melhores equipas da Europa, no caso da França, por exemplo, isso acontece, mas temos outras armas e não significa que por isso que sejamos piores. Na qualidade individual, como disse, não estamos na classe A, mas na união, na coesão, na forma como o grupo trabalha em conjunto, na forma como se vive aquele ambiente que muitas das vezes é difícil viver em seleções, porque são muitas personalidades diferentes, vindas de campeonatos diferentes, claro, com imensas formas de entender o jogo, também elas distintas. Portanto, aquilo que Fernando Santos conseguiu fazer é o grande segredo desta seleção, além de ser uma equipa altamente organizada, estruturada e equilibrada, tem esta arma que é fundamental para uma competição a curto prazo. Não basta ter os melhores jogadores, é importante para resolver certas circunstâncias do jogo, mas isso Portugal tem. Mais do que isso, é preciso perceber-se que é um mês com pouco trabalho, que não há muita preparação, e, portanto os anos que vivemos até chegar a este campeonato são essenciais e são essenciais mantendo essa nossa postura, essa nossa matriz. Olhando aqui para o grupo, as odds, enfim, dão aqui, apontam aqui muito para a França, no grupo Portugal, o estatuto de campeão do mundo, a quantidade de jogadores de qualidade que tem, como tu também já referiste, mas Portugal aparece muito destacado em relação, por exemplo, à Alemanha, portanto, a Hungria, enfim, zero de hipóteses, as odds que já vão surgindo também nos vários fóruns ligados ao Euro. Mas França 100%, Portugal acima dos 70% e depois logo a seguir a Alemanha perto dos 17%. Isto surpreende ou não? Não, eu ligo pouca probabilidades. É um grupo que toda a gente quer ver. Claro, é o grupo mais forte. É o grupo mais forte. É um grupo que tem 3 candidatos a vencer o campeonato e não há outro que o tenha. Eu ligo pouca probabilidades. Acho que elas dizem-nos algumas coisas. Em relação, por exemplo, à França, tem a ver essencialmente com a qualidade individual, tem a ver com o facto de terem vencido o campeonato do mundo, tem a ver com algumas coisas que são relevantes, mas não nos dizem tudo. A Alemanha, por exemplo, é uma equipa atualmente com muito menos qualidade individual, com muito menos soluções, se compararmos quando venceu os últimos campeonatos, especialmente o Mundial. Tem menos equipa, podemos dizer assim, mas continua a ser um grupo extraordinário, um bocadinho renovado, com mais jovens, continua a ter uma base que eu considero muito importante para este tipo de competições de curto prazo numa seleção, que é ter uma base forte, alicerces de um clube só. O Bayern tem muita representatividade. Tem também uma coisa que anteriormente não tinha, que é muitos jogadores a jogar no campeonato alemão. Não há outra seleção que tenha tantos jogadores, pelo menos seleções candidatas, a jogar no próprio país, penso eu, mesmo a Itália acho que também não tem. E isso é muito relevante, porque todas aquelas ligações que se podem fazer e que são automáticas e que não dá tempo para se preparar em treino, a Alemanha já as tem. E tem em vários setores, talvez a linha defensiva seja o maior problema, e onde tem menos qualidade, e por isso é que o selecionador foi buscar o Hummels, que não era suposto, e percebeu que se calhar era mesmo preciso. Na frente de ataque também foi buscar o Müller, mas aí já tem mais jogadores, desde o Gnabry, Sané, Kimmich, que tanto pode jogar no meio como pode jogar na linha defensiva, e portanto em vários setores tem Bayern representado, e o Bayern continua a ser das grandes equipas do mundo, e portanto não consigo, pelo menos a experiência no futebol não me permite dizê-lo que a Alemanha é inferior a Portugal. E a passagem de testemunho do Joachim Löw para o Hansi Flick também. Sim, e também há esse lado emocional de
que é vivido de forma muito evidente pelos jogadores e que tem resultados práticos em campo. Francisco, qual é o projeto, já falámos aqui da França e do Grupo Portugal, mas a nível geral deste Euro, qual é o projeto futebolístico que tens maior curiosidade em estudar neste europeu? Eu tenho imensa curiosidade na Inglaterra, porque é uma seleção que está a evoluir muito, tem passado momentos difíceis, há sempre expectativa e de repente caem sempre, não têm conseguido ter uma estrutura forte, mas têm evoluído muito, portanto tem mais soluções em termos de jogadores, tem mais jovens fruto de um trabalho que se tem vindo a fazer nas formações dos clubes e por consequência nas formações das seleções. Já vemos seleções de Inglaterra mais jovens a vencerem campeonatos e a chegar às finais, a chegar às decisões, antes não acontecia, portanto isso permitiu ao longo dos últimos tempos permitiu arranjar um conjunto de jogadores que se acompanha ao longo das gerações e isso ajuda a conhecerem-se melhor e portanto neste tipo de competições isso tem imensa influência, imensa mesmo, e porque eu gosto bastante do Southgate, acho que tem conseguido fazer um trabalho interessante com esta seleção, é uma equipa bonita de se ver jogar, eu ligo muito a esse lado estético do jogo, acho muito relevante, foi isso que me fez apaixonar pelo jogo e portanto é isso também que me continua a fazer apaixonar. E tem ótimos jogadores, desde jovens que apareceram, desde o James, os jogadores que não vai, mas que também faz parte dessa geração e que acompanhou no Sub-21 e no Sub-19, o Mount, e depois jogadores mais experientes como o Henderson, em princípio jogarão com uma linha defensiva de 3, eles foram alternando na Liga das Nações e depois na qualificação para o Mundial. Foram alternando entre linha defensiva com 4 e com 3, eu acredito que se aproximará de uma linha defensiva com 3 jogadores, e depois a frente de ataque que é extraordinária, a começar pelo Kane, que eu acho que pode ser dos grandes jogadores do campeonato, e por todos os outros que jogam nas melhores equipas do campeonato inglês. Eu acho que é a geração mais completa dos últimos anos de Inglaterra e isso pode nos dizer alguma coisa. Acho que o peso histórico também tem alguma influência. O facto de não terem conseguido nos últimos tempos afirmarem-se enquanto seleção pode trazer alguma pressão e a forma como encaram essa pressão é bastante importante para perceber como é que vão fazer neste campeonato. Mas é talvez a seleção que eu tenho mais curiosidade de ver. E Fernando Santos vai voltar a repetir a ideia, regressa a casa no dia 12 de junho? É assim, se o disser, ele já disse qualquer coisa parecida, mas se o disser, é evidente que a esperança tem que lá estar, mas tem que ser uma coisa genuína e verdadeira. Eu acho que o que caracteriza Fernando Santos é exatamente essa genuinidade, a forma verdadeira como ele diz as coisas e muito desempoeirado. E essa genuinidade tem que manter. Por outro lado, se repete o discurso no formato e no conteúdo, acho que as coisas não correm bem, e isso Fernando Santos tem essa consciência e por isso é que temos visto também uma transformação no seu discurso. Mas eu acho que é um homem que dá muito alento e muita segurança à equipa. E esse é também um dos grandes segredos de Portugal. Francisco, um bom Euro para ti, ao longo do mês de junho. Vai ser com certeza. Na Sport TV e estaremos atentos. Um abraço e muito obrigado. Um abraço, obrigado pelo desafio. Na Footlab, no Linha de Golo da Newman. Portugal estreia-se no Euro no próximo dia 15, no Puskás Arena, em Budapeste, frente à Hungria. Linha de Golo, como habitualmente, regressa na próxima sexta-feira.